Bom dia a todos, bom dia a você, amado, que nos vê e que nos ouve, que está em casa. Eu quero, antes de mais nada, oferecer esse culto em ações de graça pela aprovação da minha filha, né? A família Machado agradece pela prova que teve semana passada do CRC. Foi uma prova bem difícil, né? E foi via EAD, online. Foi complexa a prova e para, né, a coisa ainda ser melhor, o sistema, caiu. Aí, só Jesus, choro, falei assim, calma que o Senhor está com as mãos. E graças a Deus, né, no seu resultado, atingiu até uns pontos, né, que dá margem para ela, e vai ter a sua carteira, e agora ela pode se dizer que é uma contadora, né? Não tem nada a ver comigo, eu não briguei a ela, estava no coração dela de ser contadora. Amém? Então, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero dividir essa palavra em duas partes. A primeira, ela é exortativa. A segunda, ela é consoladora. Amém? Então, a primeira é dando um puxãozinho de orelha a respeito de tudo que nós estamos vivendo. Por quê? Não é fácil o que nós estamos vivendo. Realmente é algo que pegou todo mundo de surpresa. Isso foi mundial. Isso é uma pandemia. Atingiu a pobres, a ricos, abastados, não abastados, os diversos tipos de nações, de raças, né? Então, atingiu a todos. E isso nos pegou de surpresa. Eu, na minha infantilidade, na minha inocência, eu dizia, não, lá para junho, julho, isso tudo vai acabar. E observando todo esse processo, toda essa trajetória, e eu fico, às vezes, pensando, Senhor, as tuas mãos têm que ser estendidas. Mas algo que sempre vem do Senhor para o meu coração é se manter posicionado, crendo que Deus ainda tem a última palavra. Eu vou repetir isso, está dentro do contexto que nós estaríamos ministrando. Deus tem a última palavra. Guarde isso dentro do teu coração. Então, rapidamente, o tema dessa mensagem é perigos e efeitos da murmuração. Vamos abrir rapidamente em Números, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, Êxodo 16, 1, tá? Somente um versículo. E o posterior, depois nós vamos para Marcos, capítulo 5. Estaremos aqui terminando com Marcos, capítulo 5. Então, 14, do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para as nossas mulheres e para as crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Êxodo, capítulo 16, no versículo 8. Disse mais Moisés, isto vos será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações e com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e se digne a abençoar essa poderosa e imensa palavra. O que é murmurar? Murmurar no conceito do Aurélio é fazer queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, tomar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Então, foi exatamente isso que o povo de Israel fez diante do Senhor. Quando nós murmuramos, nós
escancaramos as portas para Satanás e as fechamos para Deus. A ação dos murmuradores consiste em puxar para trás. Embora a providência divina seja inconfundível durante a nossa jornada e os nossos planos e ideais, existem pessoas que estão duvidando constantemente da ação de Deus. A murmuração é o fruto da incredulidade. Eu vou repetir isso. A murmuração é fruto da incredulidade. Pois os murmuradores, como já foi exposto, não creem e nem confiem na pessoa de Deus. A murmuração denuncia um coração ingrato. A murmuração é o ladrão da nossa alegria. É como um buraco negro que suga toda a nossa alegria. Ouça isso. Murmurar é o atestado de falência espiritual na vida de um cristão. Murmuração é prejuízo para as nossas vidas. Eu não estou fazendo aqui a apologia ao que está acontecendo, mas eu estou aqui para denunciar algo que nós, como servos de Deus, ou decidimos ser ou não somos. Se nós somos filhos de Deus, nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. Eu começo com um versículo simples, que diz a palavra de Deus: aonde você colocar a planta do vosso pé, ali será seu. Então, se nós estamos vivendo um conflito existencial mundial, eu tenho certeza absoluta que Deus te deu autoridade para vencer sobre esse obstáculo. Pode ser que possamos ser afetados, mas saiba de uma coisa: Deus é maior do que tudo. Deus tem o poder, Ele é soberano, e por Ele ser soberano, Ele pode todas as coisas. Isso não depende de Deus, depende daquele que crê. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, verás o poder de Deus sobre a sua vida. Então o povo de Israel, ele não se limitou a olhar para o Senhor, ele se limitou a olhar para o problema. E eu quero nesse momento, rapidamente, por causa do tempo, existem 7 portas de entrada para um comportamento murmurador. 7 portas de entrada. Então vamos lá. A primeira porta de entrada pode ser através dos nossos pensamentos. Cuidado com o teu pensamento. Cuidado com aquilo que você está vindo à sua mente, dizendo que você não pode, dizendo que você está destruído. Cuidado com a tua mente, aquilo que Satanás está colocando na tua mente, dizendo que você não pode fazer isso. Pode sim. Você tem que ter uma mente, olha o que diz em 2 Coríntios 10:5. Destruindo todos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o que? Entendimento e obediência a Cristo. Você precisa ter entendimento. Deixa eu te dizer algo. Tomás de Aquino, ele foi um frade do século passado. Tomás de Aquino, ele diz algo assim muito interessante, que a fé sempre será superior à razão. Mas saiba de uma coisa, a razão, ela é fundamental para o desdobramento da fé. Ele fala de inteligência. A fé, ela tem que ser inteligente. Você não pode ser tomado por qualquer mensagem que está entrando na tua mente. Você pode não impedir a mensagem, mas você pode escolher não pensar nela. Você pode, às vezes, não impedir, porque pensamentos vêm. Quem não recebe pensamentos andando na rua, de repente, vem aquele pensamento sobre você. Mas você pode impedir de ficar vivendo com ele. Você tem autoridade para dissipar esse pensamento que está vindo sobre você, dizendo que você está derrotado. Você não está derrotado, porque a tua mente é uma mente de vencedor. Porque nós não temos a mente do mundo, mas nós temos a mente de Cristo. Segundo ponto, outra porta de entrada, a porta dos nossos olhos. Olha que diz o Salmo 101, versículo 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Meu querido, quantas vezes você está ligando
a televisão para ficar permitindo que entrem na sua vista mensagens subliminares, adentrando os teus olhos, aquilo que você está vendo é aquilo que você vai captar para dentro da tua alma. Troca a televisão, troca o repórter que só fala que morreu tantos mil. A questão não é morrer tantos mil, é a forma subliminar que Satanás está querendo colocar nos teus olhos para você aceitar a situação. Troca a televisão pela palavra de Deus. Começa a enxergar aquilo que Deus pode fazer e naquilo que não o repórter Edson está dizendo para a tua vida. E é por isso que nós começamos a queixar e a murmurar de tudo. Feche os seus olhos, abra para o Senhor, obra para aquilo que Ele pode fazer, abra para as suas promessas que tem para a sua vida. Olha para a beleza do Criador, que Ele é superior a tudo e a todos. Eu acho interessante quando existe um jornal que começa de manhã, diz assim, bom dia Rio, é desgraça do início ao fim, e no final ele diz o quê? Que você tenha um bom dia. Depois que mandou tudo que é de sujeira, ainda diz no final, bom dia para você. Que bom dia é esse? Quando eu me levanto, meus irmãos, eu tenho que abrir meus olhos para o meu Redentor, aquele que vive. Terceiro, o mal pode entrar por meio da boca. Cuidado com aquilo que você está falando. Cuidado com aquilo que você está falando. Isaías se deparou por uma situação e ele diz lá em Isaías 6,5, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Cuidado com aquilo que você fala. Para de reclamar, para de murmurar. Tem gente passando nesse momento, estão dentro de um leito de hospital. Tem um pipoqueiro que não pode vender a sua pipoca. Tem empresas que trabalham hoje para pagar o boleto de amanhã. Mas olha para a tua mesa, começa a glorificar a Deus, começa a engrandecer ao Senhor, a dignificar o nome dEle, a reconhecer pelo prato de comida que está na tua mesa. Se diminuiu, diminuiu para todo mundo, mas Deus é poderoso para não deixar faltar, porque Deus tem cuidado do seu povo, preservado o seu povo. É só reclamação. E o que nós temos ouvido nesse púlpito aqui é a quantidade de pessoas que estão se desviando. O comportamento de desvio é uma clara denúncia de alguém murmurador, que denuncia a Deus como incapaz de poder operar na sua vida, que credencia mais Satanás do que o Espírito Santo. O murmurador, ele denuncia a Deus, Deus, tu não podes fazer, e declara e exalta Satanás, você pode fazer, mas eu me levanto nessa manhã para dizer algo para você, maior é o Deus, Criador dos céus e da terra. O mal também pode entrar para o quê? Pelo coração. Olha que diz a palavra do Senhor em Mateus 12:34. Pois do que há abundância no coração, isso fala a boca. O que está dentro do teu coração, meu irmão? Isso é fonte perniciosa. É de uma alma doente que precisa ser ajudada. É de um coração que precisa reconhecer que Cristo é o Senhor. O que você tem abundância? O que está dentro da tua alma? O que está dentro do teu coração? Ah, está faltando. O auxílio emergencial veio para diminuir o salário de todo mundo. Isso é para todo mundo. Mas eu quero te dizer, Deus não tem deixado faltar nada. Minha filha foi fazer uma prova domingo passado. De repente o sistema caiu. Um desespero, ela é de um grupo de estudo. O rapaz, o professor lá de Goiás e Goiânia, não sei de onde, ele entra dizendo, calma, calma, calma. E aquele desespero, a minha filha começou a chorar. Eu fui para fora e disse, Senhor, Tu és maior do que tudo isso.
Honra a tua serva que estudou. Honra a tua serva que chorou, chegava do trabalho estudando até as madrugadas. Ela labutou, ela lutou. E eu vou declarar, Senhor Jesus Cristo, que nada vai impedir o êxito sobre essa prova. Quando o sistema caiu, quando voltou, faltava 40 minutos de 50 questões, ela estava na 28ª. Quando eu olhei, falei assim, Jesus Cristo, o espírito murmurador, ele vem dentro de você, você olha aqui, você, não, Senhor, não, maior é o que está na sua vida, maior é o que está na vida dela, ela pagou o preço, ela se posicionou, Senhor, tu vais fazer a obra. Ela ficou até de madrugada de domingo, o professor 2h30 da manhã corrigindo a prova. Ela tinha feito 26 pontos, quando ela chegou de madrugada, pai, passei 26 pontos. Eu falei, Jesus, 26 pontos, mas glória a Deus. Aí saiu a lista, as questões lá, ela foi conferir tudo. Ela fez 30 questões, ela precisava fazer 25 e meia, aquela prova turbulenta. Ou seja, eu podia me levantar e começar a declarar, Deus, o Senhor falou que ia fazer. Não, eu disse, Senhor, Tu és Deus, as Tuas promessas vão se cumprir sobre a vida dela. E eu creio que meu Redentor vive. E hoje eu estou aqui nessa manhã para declarar o êxito da minha filha nessa prova em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Tudo que há dentro do nosso coração, em sua boca fala. O que o meu coração está cheio é o que eu vou falar. Por isso as pessoas estão se desviando. É por isso que as pessoas estão reclamando com Deus. Deus não tem culpa. Deus é o instrumento de ajuda. Deus não fez nada disso, irmão. O prazer de Deus não é destruir a humanidade. Por quê, irmão? Porque Ele simplesmente mandou o seu Filho amado para morrer. Todo aquele que nele crê não venha perecer. Ele mandou o seu Filho amado para morrer pelo homem. Se Ele mandou o seu próprio Filho, como é que Ele quer a desgraça do seu povo? Não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. Eu não posso ter uma atitude de murmuração, reclamando de tudo. Olha para o lado, olha para o leito de hospital. Você está aqui nessa manhã. Olha para os irmãos. Olha para esse casal, olha para o pastor. Olha para a parente da Procópio com metástase anal no cérebro. Eu tenho dito, Deus, Tu vais fazer a obra. É terminal. Para o homem, para a medicina terminou, mas para Deus, é o Deus que pode fazer um milagre, e Ele quer fazer um milagre na tua vida, depende daquilo que você declara. O mal pode entrar por meio das obras das nossas mãos. Tudo que nós plantarmos, isso nós vamos. E o mal pode entrar por meio da nossa caminhada. Eu faço uma pergunta nesta manhã. Por onde você tem andado? E com quem você tem andado? Eu faço uma pergunta. Por onde você tem andado? E com quem você tem andado? Porque com quem você anda, diga quem é, que eu vou te dizer o que ele é ser na sua vida. Você quer andar com homens de Deus ou com pessoas murmuradoras? Procura andar com homens de Deus. Procura andar com mulheres de Deus. Procura colar com aqueles que oram. Esse é momento de nós orarmos. Esse é momento de nós buscarmos. Esse é momento de nós clamarmos. Esse é momento da igreja evidenciar o poder. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou dando oportunidade. A igreja está cheia de problemas. A igreja está cheia de pecado. A igreja está cheia de coisas erradas. Mas tem um povo, 7.000 que ainda não dobraram os joelhos diante de Baal. É com esse que você tem que colar. É com esse que você tem que orar. É com esse que você tem que buscar autoridade espiritual para dizer, Satanás, arreda-te daqui em nome de Jesus. Cola com quem pode produzir com você. Cola com quem pode somar com você. Não cola com qualquer um. Ah, mas esse irmão só reclama, só murmura. Sai de perto. Ora pela vida dele. Pede Deus para cuidar dele.
Eu ia falar outra coisa, mas não posso. Pede para o Espírito Santo cuidar dele. Pede para o Espírito Santo dar uma ajeitadinha nele. Peça com carinho, tá? Peça com carinho. Às vezes, na minha oração, às vezes até eu escorrego, né? Senhor, encurrala. Não, não encurrala não, trata. Afasta. Não tem nada contra você. Meu irmão, na minha cadeira só senta quem tem visão de Deus. Na minha cadeira só senta aqueles que querem buscar. Na minha cadeira, porque problema eu já estou cheio, ó, ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu preciso de mulheres e homens de Deus do meu lado, orando, buscando, clamando, de dia e de noite, dizendo, vai dar certo. Não vai dar certo numa linguagem positivista. Vai dar certo pela palavra de Deus. Tudo que pedires de oração crendo, recebereis. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Levantando as mãos sem ira e sem contenda, para que haja bênção. Levantando as orações, para que a sociedade ela venha a ter paz. Isso diz a palavra em Timóteo. Se posiciona. Tem um posicionamento. Essas 7 portas podem te trazer prejuízo. Agora, quais são os perigos da murmuração? Vamos lá. Isso aqui é meu? Então vamos lá. Perigos da murmuração. Credenciamento de Satanás para operar nas nossas vidas. A murmuração credencia Satanás e descredencia Deus de operar na sua vida. Muitos estão passando. Não é porque Deus quer, é porque a murmuração abriu portas para o diabo. O diabo não se alimenta como nós nos alimentamos. O diabo se alimenta das palavras. Se você murmura, ele toma posse daquela palavra e ele entra na tua vida para matar, para roubar e para destruir. Segundo, anula a autoridade espiritual. Olha o que diz a palavra em Mateus 7. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A murmuração anula a autoridade espiritual que você tem. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, e não pode ser derribada, porque estava edificada sobre... Mas aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, assemelhá-lo eu ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, e grande foi a sua queda. Anula a nossa autoridade. O perigo está aí. Por que nós não estamos vencendo? Deixa eu fazer uma pergunta, isso é para mim. Esse período tem sido muito de reflexão para a minha vida. Eu falei para Simone, ó, não cola, ou tu cola comigo, minha esposa, estou falando da minha esposa, tá? Minha esposa, Simone Rodrigues Machado, CPF 012, o resto eu esqueci. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. E eu preciso me posicionar de forma diferente. Eu não posso mais lidar com questões que eu fico, Senhor, tem misericórdia. Eu não posso mais estar nesse nível. O meu nível tem que ser elevado. O meu posicionamento tem que estar elevado. Porque quanto maior a nossa posição, maior são as nossas exigências e responsabilidades. Está falando sério? 10 minutos? Irmão, você... Vou murmurar, não. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa entrou rasgando dentro de mim agora. Tá bom, prejuízos da murmuração.
Tá bom, tá, vamos lá, irmão. Prejuízo da murmuração, Jesus. Em não alcançar as promessas de Deus. Então, quais são os prejuízos? Você não vai alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. Segundo, a murmuração não somente traz prejuízo aos murmuradores, mas afeta os que estão à sua volta. Dentro da tua casa, você está trazendo prejuízo para seu lar. Quando você está com queixumes de palavra reclamando. Meu irmão, se você não pode hoje, não pode mais comprar o filé mignon ou alcatra, agradeça pelo patinho. É simples, né? Mas não é o que eu estou ouvindo, não. Não vai de 10 minutos, não. Pronto. O pastor falou que vai, agora lascou. Falou que ia me dar 40. A murmuração impede o povo de caminhar com o líder. Por que abriu? Por que não dá? Por que a igreja não sei o quê? Meu irmão, aqui não tem ninguém infantil, não tem criança aqui. Nós sabemos até onde a gente pode ir, porque a nossa luta, entenda isso, não é contra. Ninguém está chamando a irresponsabilidade, não. Haja visto as cadeiras como é que estão aí. E se minha filha está colada com a minha esposa ali, é porque ela está dentro de casa, então ela pode colar. Não tem gente irresponsável, não. Se a câmera voltar para os que estão sentados aqui, está todo mundo de máscara. Mas essa não é a questão. É aquilo que o diabo está querendo fazer para impedir a igreja de prosseguir. Não se anda com o líder murmurando, porque nós não temos uma liderança irresponsável. Então são prejuízos que pode trazer, porque esse momento é da igreja ter fé. É crer, é acreditar, é se levantar pela fé. Senhor, eu sei quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Acabou o tempo do discurso. Acabou o tempo do discurso. Acabou, terminou. Agora ou você é servo de Deus ou você não é. Agora como é que evidencia isso? Pelas obras do Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem autoridade na palavra de Deus. Você tem a unção pela palavra, você profere a palavra como profeta, as coisas acontecem, como sacerdote você intercede, Deus opera. Nós temos visto tanto isso, no grupo de oração, os irmãos orando, Deus vai operar, de repente a pessoa está saindo lá do CTI, Deus operando, Deus está dando emprego, Deus está fazendo os servos deles conquistar, Deus está fazendo os servos deles prosperar. Fechou a porta para Paulo Machado, não fechou não. As empresas começaram a vir. Mas como é que pode isso? As empresas estão falindo, mas eu não sei, mas Deus é... Você pode cuidar da empresa, minha empresa, peraí, estamos em pandemia, não, mas eu estou precisando de um contador. Mas olha só, meu irmão, pandemia, as empresas falindo, sendo destruídas, e como pode Deus, como pode a situação, alguém se levantar para pedir para você cuidar da sua empresa? Isso é o Espírito Santo de Deus. É Deus abrindo a porta, é Deus operando. Irmão Paulo, eu fiquei desempregado, mas Deus tem uma porta aberta muito maior para a tua vida. As empresas estão com dificuldade, os empresários estão fazendo isso, eu estou falando isso porque eu sei. Está o Fábio também, que é contador, estão fazendo isso, é auxílio emergencial. São as pessoas nervosas, estão atribuladas. Meu Deus, o que eu faço? Eu não quero mandar empregado embora, mas eu sou obrigado, mas eu quero uma palavra profética para os empresários. Deus vai abrir a porta para você. Basta você crer. Basta você crer. Basta você crer. Basta você crer em se colocar de pé na posição de Deus, abrindo as portas, dizendo: Senhor, tu vais trazer as pessoas para poder usufruir da minha mercadoria. Você tem uma carteira terrena, mas quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo tem uma carteira espiritual de clientes para a tua vida. Isso está escrito nos autos de Deus. 3 minutos.
Por favor, me dá mais 8. Ok? Amém. Vamos lá. Então entendemos o processo, entendemos as aberturas, os prejuízos, né, que pode ocasionar a murmuração. Agora, rapidamente, abre Marcos aí. Eu tenho 5 palavras para deixar para você aqui nesta manhã. Nós vamos ver Deus operando. Em 5 palavras nós vamos ressaltar nesse texto. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos lá. A partir do versículo 23 e 24, depois eu leio o resto. Vamos rapidamente. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Aqui fala o texto, no colofão, aqui fala da vida de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Colofão, minha filha, é o texto. Ela foi perguntar para a mãe. O que é colofão? Colofão é o texto. 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, roga-te que venhas a minha filha que está moribunda. Roga-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, a Tiago, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe e a menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levante. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. O primeiro ponto dessa mensagem foi exortar você ao posicionamento. O segundo ponto, eu quero te consolar e edificar com 5 palavras que neste texto nós vamos tirar, que Jesus fala. Ele fala com a pessoa de Jairo. Primeira palavra, está no versículo 36, que Jesus diz assim: não temas. Jesus tem uma palavra de esperança para o teu coração nesses dias. Há uma palavra de esperança no teu momento de intempérie e contratempo. Jesus tem a palavra de esperança para teu coração. Ele disse para Jairo: Jairo, não temas, a filha dele estava morta. Ele disse para ela assim: não temas, esperança, ainda esperança. Há esperança para Israel, há esperança para o desempregado, há esperança para aquele que está falindo, há esperança para a família, há esperança para aquele que está na UTI. Há uma esperança. A palavra que eu tenho: não temas. Segunda palavra está no versículo 39. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Uma palavra de conforto. Jesus tem uma palavra de conforto. Está doendo, Jesus tem a palavra de conforto. Meu querido, Jesus tem uma palavra de conforto. Irmão Paulo, você não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber, mas Jesus tem uma palavra de conforto para o teu coração nesta manhã. Eu não sei a revelação dessa palavra para o teu coração, mas o que eu sei é que Ele tem uma palavra de conforto para você. A situação para Jairo era mais difícil, mas Jesus trouxe uma palavra de conforto. A menina não está morta, mas ela dorme. Você está olhando a situação e você está dizendo assim: eu estou desempregado. Jesus está falando: calma, que eu ainda tenho a última palavra. Calma, que eu ainda, comigo é a última palavra. Se morreu, eu sou poderoso para ressuscitar. Terceiro, versículo 39, que nos diz assim: e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus tem uma palavra de paz e vida. João 14, 27 nos diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Crede no Senhor e crede também em
João 10:10, eu vim para que tenham e a tenho. Se você está passando por um momento de dificuldade, Deus ainda prometeu, eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância. Eu tenho uma palavra de vida e paz para você nesse momento. Quarto, versículo 40, aqui que eu acho tremendo. Não sei se eu vou parar por aqui, mas essa eu vou querer falar. E riram-se, versículo 40, e riram-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Jesus encorajou os pais a enfrentar o problema. Chega aqui vocês dois. Chega aqui vocês dois, pelo amor de Deus. Vem aqui. Daqui. Vem para cá. É o casal, vai para lá. Os maridos e as esposas, ficar tranquilos. Problema existente. Problema existente. Jesus fez assim, ó. Não precisa vir. Jesus não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele pegou a mão dos dois. Trouxe para ver a situação. Ele estava dizendo, trazendo encorajamento. Porque problema tem que ser enfrentado. Mas quando nós enfrentamos com Jesus, nós podemos esperar uma coisa. Deus tem poder para fazer um milagre sobre as nossas vidas. Amém. Ele pegou o casal e trouxe para encorajá-los a enfrentar o problema. Problema não é para recuar, mas sabe de uma coisa, problema que não se enfrenta com Jesus é prejuízo, mas problema que se enfrenta com Jesus, você vai ver o milagre sobre a tua família e sobre a tua vida. Enfrente esse problema da pandemia, que no final nós veremos os testemunhos para a glória de Deus. E para terminar, no versículo 42, 41, 42, e tomando a menina pela mão, disse, Talita cumi, que está traduzido, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Deixa eu te dizer uma coisa. As promessas de Deus não são revogadas, independente daquilo que você possa estar vivendo. As promessas de Deus, elas não são quebradas ou destruídas ou anuladas pelas circunstâncias, mas as promessas de Deus se estabelecem e permanecem firmes, porque aquilo que Deus disse, Ele é poderoso para fazer. A promessa de Deus estava sobre esse homem chamado Jairo, e ele viu o milagre de Deus sobre a sua vida.